Hello, nono ano. Então, hoje a gente vai encerrar a nossa atividade 5 com homework. Pessoal, na aula passada, nós vimos o seguinte com relação à gramática. A diferença entre o simple past e o present perfect. O simple past é o passado simples, que a gente coloca o ed no final do verbo. Se ele for irregular, a gente dá uma olhadinha naquela tabelinha, na segunda gradezinha. E, pessoal, quando for forma interrogativa, a gente coloca o didn't, deixa o verbo normal. Quando for pergunta, a gente coloca o did na frente, o verbo fica normal. Present perfect, como a gente já estudou bastante, né? Serve para falar de um passado que não tem uma data, né? Uma coisa que começou no passado e continua até o presente, um passado que aconteceu há pouco tempo. Voltando aqui para o simple past, uma coisa que a gente sempre vai encontrar no simple past é o advérbio de tempo, ou seja, sempre vai ter uma palavrinha na frase, onde vai estar indicando quando foi que isso aconteceu. Então, pessoal, no nosso homework, aqui na página 115, nós temos um pequeno texto, né, uma pequena biografia. Então, nós vamos dar uma olhadinha nessa linha do tempo, na verdade, né? Aqui diz o seguinte: read the timeline below, né? Leia a linha do tempo abaixo e complete as frases com a forma correta do verbo em parênteses. Então, a gente vai ver aqui a linha do tempo dela, eu já explico quem é ela, e a gente vai colocar esses verbos que estão entre parênteses ou no present perfect ou no simple past. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Pessoal, a gente tem uma linha do tempo sobre essa autora aqui, a Lígia Bonjuga Nunes. Ela é uma autora, né, de crianças e de livros de adultos também. Então, aqui nós temos o que aconteceu com ela, né? Em 1932, Lígia Nunes is born. Acho que vocês já sabem o que é isso, né? Is born, nasceu. Então, Pelotas, né, Rio Grande do Sul. Aí aqui, ó, move to Rio de Janeiro with her family. Moves, no caso, se mudou. O verbo tá aqui, né? Se mudar. Start acting, começa a atuar. Publish her first book, né? Ou seja, publicou o seu primeiro livro. E aqui é o título do livro, que foi um sucesso. E fez com que ela não parasse a sua carreira de escritora. E aqui em 1973, ela venceu o prêmio Jabuti, que é um prêmio da literatura. Venceu também um outro prêmio, que é esse aqui. Em 1988, goes back to acting, ou seja, ela voltou a atuar. Ela atua também, né, além de ser escritora. Em 2004, recebeu de Astrid Lindgren um outro prêmio, né, o Memorial Prize, que é um dos prêmios, dos maiores prêmios, né, para a literatura adulta, de adultos e crianças. Em 2006, criou uma fundação cultural, Lígia Bonjuga, e aqui em 2014, já tem mais de 20 livros publicados. De acordo com isso, com essas informações, nós vamos completar os verbos que estão entre parênteses. Vamos colocar esses verbos ou no simple past ou no present perfect. Então, aqui na letra A diz assim, ó, Lígia Bonjuga Nunes, em Pelotas, for 80 years. Então, nós temos aqui dizendo que a Lígia Bonjuga, né, morou em Pelotas por 8 anos. Então, a gente vai colocar esse verbo live. Como aqui? Has lived ou só lived? Então, vocês vão ver aí. Lembrando que o live é um verbo regular, por isso que a gente coloca só o ed. O verbo be, vocês já conhecem, ele é um verbo irregular. E nós temos aqui o seguinte, ó. She, espaço, a writer since 1972. A gente quer dizer que ela é uma escritora, né? Desde 1972. Essa palavrinha since
ela faz parte do Simple Past, ele é um advérbio do Simple Past, ou do Present Perfect. Então, a gente vai colocar como aqui o verbo. Letra C, né? In 1982, pessoal, ó, só lembrando, lá na sala de aula eu expliquei isso, mas para vocês não. Quando a gente diz assim, ó, in, né, por exemplo, em 1982, a gente está dizendo quando que está acontecendo uma coisa, ou seja, está acontecendo em, ou melhor, aconteceu em 1982, então já acabou lá. Então, isso é um sinal de Simple Past. Então, vocês vão colocar esse verbo aqui. Lembrando que esse verbo é irregular, o verbo in, vencer. She go back é voltar, tá? Ó, pessoal, go back, o verbo é o go. Vocês vão modificar o verbo go. Acting in 1988, ou seja, é como se vocês quisessem dizer que ela voltou a atuar em 1988. Aí, many awards, ou seja, aqui a gente vai dizer que ela venceu, né, muitos prêmios, ganhou muitos prêmios. Prestem atenção que na letra E não tem nada dizendo quando que aconteceu. F, create, é criar, write é escrever. Então, prestem atenção e modifiquem o verbo. Pessoal, na segunda questão é o seguinte, ó. Circle the correct form of the verbs to complete the dialogues. Nós vamos completar esses diálogos, aí no livro de vocês vão circular, certo? Aqui no livro digital a gente vai escolher. Então, é o seguinte, vocês vejam a frase, o contexto, se tiver alguma coisa que indique, ou seja, algum advérbio de tempo que indique passado simples, vocês coloquem o verbo no passado simples, né? Se tiver algum advérbio ou então não tiver nada que indique quando que foi que aconteceu, vocês circulem o verbo que está no present perfect, ok? Então, não vou explicar o resto das frases, não. Vocês tentem fazer sozinhos. Pessoal, essa terceira questão é assim, olha só. Read the to-do list Emily wrote a month ago. Then write sentences about it. Follow the example. Vocês vão ler uma lista, né, que a Emily escreveu há um mês atrás. Coisas a fazer, né? Coisas que ela tinha para fazer. E vocês vão escrever frases sobre isso. Então, é muito simples, pessoal. Essas frases que vocês vão escrever vocês irão escrever no present perfect. Ou seja, vocês vão colocar o sujeito, que no caso é a Emily, ou seja, a terceira pessoa. Coloquem o has ou o have ou has. Modifiquem esse verbo, ok? Onde tiver o check é uma frase afirmativa, onde tiver o X é uma frase negativa. Então, nós temos aqui a letra O. Write, book report, literature class, né? Então, ela fez um book report na sua aula de literatura. Então, vocês vão colocar isso aqui, ó, já está respondido, a e a B, ó. Emily has written the book report for her literature class. Aí essa bem aqui, ó, é na negativa, a letra B, né? Finished science project, ou seja, ela não terminou o projeto de ciência. Aí, pra gente dizer que não, ó. She hasn't finished her science project. Vamos ver aqui a letra C, ó. Math, complete exercises. Ou seja, math é matemática, né? Então, ela completou seus exercícios de matemática. Então, vocês vão colocar assim, ó. Então, tá na forma afirmativa, né? Vocês podem colocar só she, para não ter que repetir Emily, né? Coloquem, ó. She has, né? Porque é ela. Aí, o verbo aqui da letra C é complete, tá, gente? E complete é um verbo regular. Então, a gente vai colocar assim, ó. She has completed. Aí, a gente vai colocar her, porque é dela, tá? Her math com M maiúsculo. Deixa eu ver aqui. Math exercises.
ok? E assim continua, e assim vocês façam com o resto, tá? Deixa eu dizer aqui para vocês, ó. Call Andrew, ligou para o Andrew, o call é o verbo, memorize lines for the play, memorize é o verbo, find aqui é o verbo, buy é o verbo, finish, return. Essas primeiras palavras são os verbos, tá? Só aqui na letra C que começou com math, né? Matemática. E o verbo é complete, ok? Dá para vocês fazerem sozinhos. Depois nós vamos para a página 116, que é o seguinte, gente, olha. Nós iremos completar essas perguntas com esses advérbios que estão aqui na caixa. Aí a gente vai já dar uma olhadinha neles. Depois a gente vai responder, pessoal, a resposta curta. Então, deixa eu explicar para vocês primeiro aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesses advérbios que a gente vai colocar nas perguntas. Então, nós temos o ago. Pessoal, essa palavra ago significa atrás. Por exemplo, quando eu digo assim para vocês, há um ano atrás, aí eu vou dizer assim, ó, a year ago, an year ago, ou 1 year ago, certo? Um ano atrás. Essa palavrinha ago, a gente coloca no simple past, no passado simples. Vamos lá, o ever. Essa palavrinha ever, gente, nós vimos no primeiro capítulo que nós começamos a falar sobre o present perfect. Essa palavra ever significa já, serve para pergunta, mas é o já no sentido de alguma vez. Por exemplo, alguma vez na vida você fez isso. Então, por exemplo, se eu quisesse perguntar para vocês, você já foi a Brasília, por exemplo? Você já esteve em Brasília? Um exemplo, né? Esse já está no sentido de alguma vez. Uma vez na vida você já foi lá? Então, eu vou perguntar assim para você, ó. Have you ever been in Brasília, né? Você já esteve em Brasília? Ok? Vamos lá, essa palavra last, gente, é passado. Então, ela sempre vem acompanhada de outra palavra. Por exemplo, last month, mês passado. Last night, noite passada. Essa palavra last, ela faz parte do simple past, ou seja, vai dar uma ideia de quando que isso aconteceu. E yesterday é um advérbio de tempo também do simple past, que significa ontem. E o yet a gente lembra, né? O yet significa já ou ainda não, certo? Esse yet, ele sempre vem no final da frase, ok? Então, vamos lá. Vocês vão completar essas palavrinhas na pergunta e nós vamos fazer a resposta curta. Eu vou explicar a letra A para vocês fazem o resto. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a pergunta, have you, espaço, spoken to someone who has written a book? Eu quero perguntar assim, ó, você falou com alguém que escreveu um livro? Então, você já conversou, né, tipo isso, você já falou com alguém que escreveu um livro? Então, vocês vão usar o ever, no sentido de alguma vez. Aí, pessoal, a resposta curta é o seguinte, ó, pergunta começou com have you, né? Então, você tem que responder com have também, né? Então, você tem o yes aqui, yes, I have, né? Yes, I have. Yes, I have. É aquela respostinha curta. Vamos ver essa letra B bem aqui, ó. Prestem atenção que a letra B começa com did, né? Então, did they arrive? Tipo assim, ele chegou. Então, pessoal, quando a perguntinha tiver did, você tem que responder com did, ok? Então, como aqui tem did they, ou seja, eles, você vai responder com did também. They did. Então, se a resposta fosse yes, né, sim, vocês iam colocar yes, they did. Como a resposta é não, vocês vão colocar no, they didn't. Ok, ó, no, they didn't. Ok? Não, ele não chegou. Ok? Então, vocês vão fazer isso. Completem com essas palavrinhas e nas respostas curtas, pergunta começou com did, bota did na resposta. Pergunta começou com have na resposta, certo? E vamos fazer agora a
última, a quinta questão. A penúltima questão, né? No caso, a quinta. É o seguinte, pessoal. Vocês vão ler esse parágrafo, né, abaixo, e vocês vão completar as frases com o verbo no tempo correto, né? De acordo com o que está entre parênteses. Então, nós temos esse verbo aí, esse textinho aí, vocês vão ler e vocês vão fazer aquele mesmo processo lá da primeira questão. Então, olha, por exemplo, flip start, né, in 2003, né, ou seja, começou, o verbo começar, né, em 2003. Então, esse verbo aqui vai ficar no simple past ou no present perfect. E assim vai, verbo meet, que encontrar, né, verbo become. Lembrando que vocês têm que dar uma olhada nos verbos que são irregulares, ok? Vamos lá, vamos continuar. A quinta questão, gente, é o seguinte: vocês vão escrever sobre as suas próprias experiências, ou seja, essas frases que vocês vão escrever é sobre vocês. Então, vocês vão ler as dicas abaixo, fazer frases que são verdadeiras para vocês. Então, há um exemplo. Então, aqui, gente, tem um pedacinho de uma frase. Por exemplo, read e-books, ou seja, ler livro digital. Aí, se você ler, né, você já leu, você escreve uma frase afirmativa para mim. Por exemplo, I have read e-books. Se você nunca leu, né, você vai me dizer assim, ó, I haven't read e-books. Aí, vamos lá, letra B, ó, write poetry, write poetry. Lembrando, todas essas frases, tá, gente, são no present perfect. Vocês vão colocar o have e modificar esse verbo, tá? Esse primeiro aqui. Então, ó, gente, write poetry se você já escreveu alguma poesia. Se sim, você vai me escrever assim, ó. I have written, né? Porque esse verbo write é irregular. Poetry. Se você não escreveu, você vai dizer I haven't written poetry. Sim, vai. Ó, a letra C diz o seguinte, ó. Watch movie based on a book. Assistir um filme baseado em um livro, né? Quase todos os filmes são baseados em livros. Letra D, read a book more than twice. Então, lê um livro mais de 2 vezes. Se você já leu, você escreve a frase afirmativa, se não, você escreve a frase negativa. E a letra E, go to Paraty International Literature Festival. Isso aqui é se você já foi a esse festival de literatura em Paraty, né? Você escreve a frase afirmativa, se não, você escreve aquela frase negativa, ó, nesse estilo aqui. Lembrando que o verbo aqui é o go, tá? O verbo ir, que vai ter que ser modificado, ok? Então, um beijo para vocês, façam a tarefa e mandem aqui na plataforma, ok?